Olá! O Guarapuava Esporte Clube está fazendo 100 anos de atividades esportivas e também sociais. Esse clube, que é um dos mais tradicionais de Guarapuava, ele já está atraindo várias gerações. E eu vou conversar sobre toda essa programação com o presidente, que é o José Lauridan Vieira. Seja bem-vindo, Lauridan, aqui nos nossos estúdios do Portal RSN. Obrigado, Cristina, obrigado pela oportunidade de falar desse clube que eu falo para muita gente, a gente se criou no clube, é praticamente a segunda casa de muita gente, de muito guarapuavano, inclusive a minha. Eu fico muito feliz, muito contente de estar falando do Guarapuava Esporte Clube nesses 100 anos aí que a gente está chegando. É muito tempo, né? Eu acho que já está na terceira geração, né? Deve ser. Eu acredito que sim. Aquelas pessoas que viveram há bastante tempo o Guarapuava Esporte Clube, a grande maioria, os fundadores mesmo, já foram, já morreram. Né? Já morreram alguns que vieram depois também. Né? E a gente está aí, a gente quer deixar um legado, quer deixar um clube bom, um clube gostoso. Hoje já é um clube gostoso de você frequentar, de você usar ele, e a gente quer que esse clube seja o melhor clube. Acredito que já é, mas que continue sendo o melhor clube da região. Bom, vai ter uma programação especial, porque a data dos 100 anos mesmo é dia 21 de dezembro. Uhum. Então nós estamos vivendo o ano do centenário. O ano do centenário. O que o clube está pensando para contemplar o associado durante todo esse ano? Então, a gente enfrentou umas dificuldades, Cristina, porque a gente pretende fazer um investimento grande agora, que é construir um novo salão social. E daí a gente pretende reformar ou até desmanchar aquilo lá. A gente está com alguns projetos, então a gente está enfrentando essa dificuldade de a gente ter um local para fazer um evento grande mesmo no final do ano, que seria no dia 21, mas a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Então o que a gente tem de programado para esse ano, a gente já começou um campeonato de futebol interno, onde a gente tem mais de 120 sócios participando, jogando bola lá. A gente tem uma corrida rústica que a gente pretende fazer em comemoração aos 100 anos do Guarapuava. E a gente vai lançar um livro da história do Guarapuava. Esse livro tem muita memória. Muita história, muita história. Esse livro está sendo escrito pelo professor Cláudio Andrade, professor mestre, doutor, inclusive, escritor. Ele está praticamente nos finais do livro, tem alguns ajustes para fazer, e a gente quer fazer o lançamento desse livro lá no dia 21 de dezembro. Então, digamos, talvez o ponto alto mesmo seja o lançamento desse livro. Mas a gente vai ter bastante atividade. Estamos ouvindo os sócios também, o que é bom, o que o sócio gostaria, o que precisa. A gente está aberto porque, desde que eu estou presidente, está encerrando agora, eu estou todo dia no clube. Então eu sempre falo para as pessoas, precisa falar com a gente, pode vir, não precisa nem marcar nada, estou todo dia no clube. A gente está procurando até ouvir bastante o associado para a gente deixar marcado mesmo os 100 anos de Guarapuava. São 100 anos de uma memória assim, que acho que grande parte do guarapuavano viveu ali, né? Uhum. A gente vamos fazer uma revisita ao Lobo Bravo, como sempre foi dito, né? Nós já tivemos estádio, nós já tivemos time de equipe profissional, nós já tivemos grandes bailes, o associado deve lembrar muito dos carnavais também. Uhum. Tudo isso passou por uma questão de época? Eu acredito que sim, porque algumas coisas, Cristina, a gente tentou reviver. Por exemplo, os carnavais, nós assumimos com esse grupo que está hoje em 2018 o Guarapuava Esporte Clube. E em 2018 a gente fez carnaval. 2019 também fizemos, aí já veio a pandemia, deu uma parada. Mas a gente tentou reviver tudo isso aí. E a gente chegou na conclusão que não é a mesma época, que a frequência para
bailes de salão é diferente do que antigamente. Então a gente sempre fala o seguinte, a gente ouve as pessoas falar, mas nós tínhamos um clube com 3.000 sócios, enchia o salão. Eu lembro disso, eu participei, acho que você participou, muita gente participou disso aí, que enchia o salão, eram os bailes de Réveillon na piscina, muito lindo, muito gostoso de você estar ali, até nós estávamos vendo uma foto que o baile de inauguração do nosso salão social veio o Márcio Greik, inclusive, Márcio Greik, em 1970 e 1970 e pouquinho, 1973, mas certo, veio ter o Márcio Greik, nós temos uma foto do Márcio Greik com o seu Alfredo Gelinski, a esposa, o seu Renish, o Ayrton Renish, seu Ayrton. Então, era uma época diferente de hoje. Tá? Então, a gente gostaria de chegar no centro do Guarapó, se a gente tivesse o salão, de a gente fazer um evento assim. Um evento grande no nosso novo salão social, mas eu acredito que talvez até lá a gente não vai ter o nosso salão pronto ainda. Se tiver, a gente pode ter certeza que a gente vai fazer um evento muito grande. Se não, esse evento vai sair de qualquer maneira. Pois o senhor falou agora há pouco que quer fazer a nova sede. Requer um investimento alto. E a gente sabe que alguma parte daquela área do Guarapuava ali, atrás do ginásio de esportes, de frente para o hoje Parque de Exposições, ele está à venda ou foi vendido? Né? Isso. Uhum. Então, ali na Rua das Rosas, que é em frente ao antigo Parque de Exposição, ali a gente fez um loteamento. Desse loteamento saíram 15 lotes, que a gente já vendeu alguns. E a gente tem uma parte do dinheiro já para investir nisso aí. Então, a gente precisa arrecadar um pouquinho mais para a gente tocar essa obra. Que também é um sonho, eu acho, que do associado, é um sonho dessa diretoria, e é uma coisa, Cristina, que a gente fala para todo mundo, que é um investimento que vai ficar muito bonito e vai ter um retorno financeiramente para o clube. Nós estamos numa área central, num local privilegiado, com bastante segurança, e que é procurado para quem faz eventos, para casamentos, para jantares, para formaturas. Para quem faz evento é procurado. Só que hoje, o nosso salão, eu estava falando para você que em 73 foi a inauguração, então faz 53 anos. Nossa! A gente pode dizer que ele está balhado. Então, ou a gente derruba e faz de novo, ou a gente faz uma reforma muito grande, sabe? Então é esse que é o nosso detalhe. Então esses terrenos foram colocados à venda, foi autorizado numa assembleia, não foi uma diretoria que disse vamos vender. Sim, associado com isso, foi uma assembleia, foi chamada uma assembleia e foi autorizado. Inicialmente pensou-se em não vender, mas hoje, para você fazer o investimento que você quer, como o clube é um clube de 100 anos, tem muita coisa para fazer, mas muita coisa. Que foi feito muitos remendos, foi feito coisas novas, inclusive, foi feito coisas boas, mas tem muita coisa para fazer. Porque na época, quando foi colocado à venda o estádio, essa venda foi muito polêmica, deu muito problema. Foi. A questão do estádio, eu falo aqui porque eu também faço parte do Guarapuava há muito tempo, mas hoje, se a gente falar da questão da venda do estádio, para a gente que é mais antigo de Guarapuava, que conheceu a história, dá vontade de chorar. É verdade. Porque a gente se desfez de um patrimônio histórico, e tinha muita história, que eu falo para todo mundo que não é só do Guarapuava Esporte Clube. Era da cidade, era do município, era da região. Sim. Se desfez de um patrimônio, e infelizmente o dinheiro que foi arrecadado ali não foi tudo por aquilo que... Porque aquilo ali valeu uma fortuna, né? Exatamente. E para onde foi esse dinheiro? Então, alguma coisa foi investido no clube, mas a gente pensa e a gente acha, temos quase certeza, que foi, digamos, ou investido errado, ou sei lá. Não. Mas o clube não tomou nenhuma providência nesse sentido para ver realmente o que aconteceu? Então, foi tomado providências. Na época foi feito, existia uma comissão que era para acompanhar tudo que era investido, tá?
Mas infelizmente foi passado batido em muita coisa. Pois é, E porque a gente, como sócio, a gente se justamente. sente... E não é só o Guarapau, vou pegar um gancho aqui, porque você veja, nós tínhamos o Operário. Operário. O que virou Operário? Virou estacionamento. Primeiro tem o shopping ali, né? Uhum. Mas o shopping, eu acho que era o Operário, acho que pegava, Ficava ao lado. que né? virou estacionamento, tá? Uhum. Quem vendeu? Quem comprou? Quem comprou. Aí nós temos, quer dizer, a história dos clubes, né? Aí vamos pegar o Rio Branco, que está lá, também acho que está com ação judicial. Ninguém sabe, né? O Cruzeiro virou um centro comercial, sala para alugar, sei lá o quê. Né? Exatamente. Então, e era uma sociedade, o Cruzeiro já era uma sociedade polonesa no começo de tudo, né? Eu lembro então, também. Então já veio sendo dilapidada desde esse tempo, né? Então, hoje não se pode permitir que se faça isso em Guarapava. Guaíra hoje se resume à sede campestre, né? Porque aquela sede ali, bem no coração da cidade, virou uma igreja, né? Ela está alugada ali para uma igreja evangélica, creio eu, né? Uhum. Então, na realidade, o único clube social com estrutura para fazer baile, se for o caso, para fazer uma balada, é o Guarapau. Então, por isso é que eu falo para todo mundo, e a gente tem esse discurso, que a gente não pode errar. A gente não pode errar porque você falou de diversos clubes aí, mas nós temos o exemplo do Grêmio Oeste também. Esqueci do Grêmio. Do Grêmio Esportivo do Oeste. Também foi privatizado, né? Que era tradicional. Nossa, eu lembro de partida de futebol, o Grêmio Guarapava era o famoso Greguá. Nossa Senhora, reunia gente e era uma rivalidade gostosa. Então, tudo isso. Então, a gente não pode errar agora. A gente não pode errar. A gente quer deixar esse clube para as próximas gerações que vão vir, um clube bom, um clube gostoso, onde a pessoa se sinta bem, onde a pessoa tenha prazer de ir lá. Hoje, o que o clube oferece para o associado? Então, hoje nós temos, na verdade, nós temos muita coisa, sabe? Temos bastante coisa. Então, eu vou enumerando aqui, de repente eu posso ter batido em algumas coisas, mas nós temos 3 campos de futebol suíço, né? 3 campos de futebol. Nós temos uma sauna excelente, que a gente falou que ia reformar, ela fez nova, onde tanto os homens como as mulheres usam, tem os horários para as mulheres. Nós temos uma lanchonete que a gente fez ela nova, porque a lanchonete a gente sempre falava que era um espaço muito masculino. E a gente pensando em trazer as famílias, nós fizemos uma lanchonete top. Ficou muito jóia, muito bem. Ela é terceirizada hoje? Hoje ela é terceirizada, tá? Mas top, digamos, o sócio do Guarapau não paga nada para ir lá, você vai pagar o que ele consome, claro. Nós temos uma piscina térmica, muito boa. Nós temos uma academia muito boa, que eu digo que a nossa academia não deve nada para nenhuma academia quase em Guarapuava. Talvez tenha umas mais estruturadas, mas a nossa academia é muito boa, com profissionais bons. Nós temos 5 quadras de beach tênis. 5 quadras de beach tênis. O beach, você sabe que hoje é um dos esportes. É o esporte do momento. O esporte que está aí, terceirizado, mas o sócio do Guarapuava pode usar. Se ele quiser fazer aula com o professor, ele vai pagar, mas vai ter um desconto. Agora, se ele dizer assim, eu vou lá usar o beach tênis, ele pode usar sem problema nenhum. Pode chegar lá sem custo nenhum. Nós temos 2 quadras boas de tênis, 2 quadras de saibro, que é a mesma coisa. Se ele quiser fazer aula, ele vai pagar o sócio com desconto, mas se ele quiser ir lá, vou lá bater o tênis lá no Guarapuava, ele pode ir lá sossegado, ele não vai pagar nada. Tá? Nós temos o nosso parque aquático, é muito bom. Hoje, só que o nosso parque aquático é só no verão, e o verão da nossa região aqui, por exemplo, de Guarapuava, ele é muito curto, mas geralmente 5 meses, 4 meses, fica aberto o parque aquático, muito bem frequentado, é muito bem frequentado. Temos um ginásio de esporte, onde também é uma construção antiga, mas é um ginásio muito bom, sabe? E hoje a gente está alocando ele para
para algumas escolinhas de futebol, está alocando até para formaturas, e tem o pessoal do Guarapuava que usam também. Temos uma quadra de futebol society, tá? Uma quadra, e tem principalmente, eu sempre gosto de falar bastante, nós temos uma escolinha de futebol para filhos dos sócios, que não tem custo nenhum. Nós temos um profissional bom, quer dizer, tem vários profissionais, mas um que é o responsável, bom, que ele dá aula, ele já chegou a ter hoje, não tenho certeza, mas está na faixa de 100 crianças usando isso aí, a escolinha de futebol do Guarapuava. E o Guarapuava Esporte Clube hoje é um clube de utilidade pública municipal. A gente está correndo atrás para certificar também a utilidade pública estadual, mas onde a gente tem algumas atividades sociais também, não só por isso, mas isso também não vou dizer que nos obriga. Nós temos que ter essa atividade para ter essa certificação. Bom, e esse ano também está sendo marcado pela final da sua gestão. Isso. Nós vamos ter eleição quando? A eleição geralmente é no começo do mês de dezembro. A gente não tem a data, o dia bem certinho, a data, mas é sempre no comecinho do mês de dezembro. Porque daí os eleitos assumem no dia 1º de janeiro. E o Estatuto do Guarapuava, ele fala que não existe reeleição. É uma coisa estatutária. Então, digamos, o atual presidente de hoje, eu não posso concorrer com a presidente do Guarapuava novamente. Sim, pode assumir outro cargo na mesa diretora. Mas que eu acho que é uma coisa boa. Sim. Na minha opinião, é uma coisa boa, uma coisa do Estatuto, que a gente pretende fazer algumas reformas no Estatuto, mas isso a gente não vai mexer não, porque eu penso que é uma coisa boa. E daí, a eleição é no início de dezembro. Quem ganhar a chapa, se tiver mais de uma chapa concorrendo, quem for eleito vai assumir no dia 1º de janeiro do ano seguinte, que seria 2027. O senhor falou em estatuto. A gente sabe que está havendo um movimento entre as mulheres, porque parece-me que no estatuto prevê que mulher não pode fazer parte da diretoria, é isso? Não é bem isso. Não é bem isso. Digamos, existe talvez uma interpretação errada. Sim. Digamos, o casal tem direito, é um título patrimonial, não existe o sócio e a família, digamos. Tem um que é o sócio, que a gente diz sócio patrimonial, que é o proprietário. Mas isso tanto pode ser o homem como a mulher. Então, existe talvez essa interpretação, talvez esteja errada, porque hoje a grande maioria é o homem. Mas nada impede, Cristina, que ele transfira o título para a mulher. A mulher falou assim, eu quero fazer parte da chapa, eu quero participar da diretoria. Então só pode fazer parte da chapa uma pessoa, ou que seja titular. Que seja titular, até porque, digamos, é um título e essa pessoa tem direito a um voto, digamos assim, numa assembleia ou alguma coisa assim. Então tem que ser um dos dois. Vamos supor assim, então vamos exemplificar aqui para deixar bem claro. Isso. Eu e o meu marido. Isso. Eu sou titular do título. Isso. Eu posso concorrer. Isso. Tá. Se fosse o meu marido, eu não poderia concorrer, porque a titularidade é dele. Então, tem que ser a mulher a cabeça do título. Então o que a gente sempre fala é o seguinte... Por que isso? Porque cada título patrimonial tem direito a um voto. Não existe, digamos, um título patrimonial com direito a 2 votos. Sim. Então, seria uma das pessoas. Então, o que o Estatuto fala? Que é o sócio titular. Mas então, nada impede... A mulher não pode votar, então, é isso? Nada impede, é isso que eu estou falando, nada impede que, digamos, o marido, em comum acordo, o marido assim, eu quero que a minha esposa vá votar. Eu não quero, eu vou quero que a minha esposa... Mas daí ele tem que passar o título. Ele transfere para ela, e essa transferência o clube não cobra um tostão, não cobra nada. É uma questão... Mas é estranho. É estranho, mas digamos, é o estatuto que fala para você não ter 2 votos. Mas de repente é uma coisa que a gente pode até passar para o nosso jurídico para dar uma estudada nisso aí. Né, é uma dica, né? Que então o homem faça a opção, não precisa mudar o título, porque é burocrático. De repente uma declaração. Mas uma declaração, quem vota no meu lugar vai ser. Não vejo problema nenhum, porque o que a gente procurou sempre, Cristina, é facilitar.
o que a gente quer é sempre facilitar. Tanto é que, só para você ter uma ideia, digamos, no caso do dependente, principalmente aquela segunda união, ou uma união estável onde não está, digamos, não é casado no papel, como diz as coisas. Antigamente o pessoal pedia que tinha que reconhecer firma, tinha que ir no cartório. Hoje não, a gente faz uma declaração, vai no cartório. Porque eu vejo assim, as coisas têm que se modernizar. Não, senão acaba sendo a gente né? A gente quer facilitar. É isso que a gente quer. Então eu falo para todo mundo essa questão específica. Nós queremos facilitar. De repente a gente erra, que é muito natural do ser humano, mas nós queremos facilitar. De 57 anos para cá, muita coisa mudou. Principalmente na questão feminina, né? Que a gente tem aí numa luta ensandecida para ocupar espaço mesmo, né? Então, aí você não poder votar. Então, em 2018, foi quando a gente assumiu, nós tínhamos 2 mulheres na diretoria. E a gente tem realmente essa dificuldade por causa do estatuto. E eu sei que as mulheres são capacitadas e muito. E eu sei que elas gostariam. Digamos, eu sei que o clube precisa das mulheres. Precisa se modernizar. Claro, precisa das mulheres. Em 2017 foi feita uma reforma do estatuto e foi adequado muitas coisas ao novo Código Civil. Mas o estatuto é uma coisa que você tem que estar vendo, tem que estar olhando. E a gente tem algumas coisas já, a gente já anotou na agenda, a gente anotou em um outro lugar que a gente vai pedir a alteração do estatuto. Porque seria um legado bem bacana da sua gestão. Mas né? claro. Não, a questão da participação feminina é uma das bandeiras. A gente talvez tenha falhado. Talvez nós tenhamos errado, eu reconheço, talvez a gente tenha essa pequena falha. Não é uma questão de erro, né? É uma questão que faltou voltar o olhar mas a gente reconhece realmente que não só as mulheres são muito competentes, como é necessário. Não só para, digamos, eu acho para o próprio clube, para o crescimento do próprio clube, para que as mulheres nos digam o que elas querem. Porque você mesmo comentou agora a questão que está saindo um abaixo-assinado. Mas é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Eu cansei de receber a comissão de mulheres lá. Cansei. Não, viemos aqui 5, 10, 15 mulheres. É isso que nós queremos. É a participação. E é isso que, digamos, pelo menos nós, enquanto estamos ali, queremos. Que venham participar. Crítica natural que tem. Sim, que a gente não é dono da verdade e a gente erra. Mas a sugestão a gente quer. Até esse abaixo-assinado é muito interessante, o que está ali é coisas boas que está sendo colocado. Mas a gente gostaria que, entre o abaixo-assinado, as pessoas tivessem ido lá conversar com a gente, porque eu não vejo por que um abaixo-assinado, sabe, Cristina? Não vejo por que, se é coisas que a gente pode fazer só com uma sugestão do sócio. E o que está sendo assim reivindicado mais? Então, a grande maioria é essa questão que você está colocando, a participação das mulheres. Uma criação de uma secretaria, que a gente quer fazer isso também, criação de uma secretaria para mulher, um departamento específico para as mulheres, elas querem que se crie algumas coisas específicas para mulheres. Nós já temos uma coisa do que foi pedido por ela, mas a gente pode ver como melhorar. Por exemplo, dança, a gente já tem dança, né? Yoga, a gente teve, hoje a gente não tem. Mas a gente já teve. Se tiver demanda, né? Se tiver demanda, exatamente. E daí, se as próprias mulheres sugerirem, digamos, é porque tem a demanda. É porque, porque às vezes você contrata um profissional e o bom profissional vai te cobrar e é natural, se ele está preparado para isso. Aí não vai ter a demanda. Aí você tem que ter uma demanda. O clube estando bem financeiramente, não vejo problema nenhum em ele gastar em alguma coisa, desde que tenha demanda. Hoje o clube sobrevive só com o pagamento das mensalidades? Então, quantos sócios? Então, hoje, Cristina, digamos, a mensalidade em si não cobre o custo de despesa do operacional do clube. A mensalidade em si. Então, a gente tem algumas outras receitas. Tem alguns aluguéis, tem aluguéis de churrasqueira, nós temos alguns aluguéis da própria quadra,
Então, mas mesmo assim ainda ele não cobra. Aí o que a gente faz? A gente cobra, infelizmente a gente está fazendo isso, a gente está cobrando do sócio um valor muito pequeno, mas a gente cobra para ele usar a academia. Hoje está R$25, né? R$20 para ele usar uma academia. Uma taxa. Uma taxazinha. E, digamos, se ele for usar a piscina térmica acompanhado de um profissional, digamos, o que eu digo acompanhado de um profissional? Sim. Seria a natação e seria a hidroginástica, onde tem um professor de educação física ali, daquela área, ele também vai pagar uma taxazinha. Então, isso é tudo para cobrir. Se a gente fosse, digamos, não cobrar nada do sócio, fica inviável. A gente teria que elevar essa mensalidade nossa, no mínimo, hoje, só para ter uma ideia, hoje nossa mensalidade é R$240. Eu teria que levar no mínimo para R$320, R$330, R$350, por aí. Então seria um aumento de 50%, 60%, não sei agora, não veio me de cabeça aqui, mas um aumento grande. E que a grande maioria dos sócios vão reclamar. Com certeza, porque muitos não vão, né? Não, exatamente. Tanto é que, só para você ter uma ideia, a gente... Hoje são quantos sócios? Nós temos praticamente 800 sócios pagantes. Daí nós temos alguns sócios remidos e alguns sócios beneméritos. Mas os sócios remidos eu não tenho de cabeça aqui quanto, mas não é muita gente que frequenta. E os sócios beneméritos também é muito pouco que frequenta. Só que essa categoria de benemérito não existe mais. E a de remido, a partir de 2017, onde houve a reforma do estatuto, quem comprou o título a partir dessa época não vai mais ficar remido. Então é só para quem comprou o título antes de 2017, porque é um direito adquirido, estatutário, então não tem como tirar. Bom, qual o próximo evento agora do clube? Então, a gente fazia, estava tradicional, o evento do Dia das Mães. Isso já ficou tradicional no clube. Esse ano a gente não vai fazer. Já houve até algumas reclamações, mas como eu estava te falando, o nosso salão está no bico, como diz o antigo aí, a gente teria que fazer uma reforma grande na cobertura. E está até meio perigoso, inclusive. Domingo, por exemplo, teve um almoço lá, que foi o almoço do CAD, estava bem legal, inclusive. Choveu, deu umas goteiras lá. E a gente sabia. Então, se a gente for fazer um evento, o que vai acontecer? Vai ter que torcer para não chover. Então é terrível. Então a gente preferiu não fazer esse ano. Não fazer esse ano, digamos, isso aí, que é, nossa, tradicional e é muito bonito. Um jantar que a gente sempre estava fazendo. A gente fazia homenagem para as mães, geralmente dava um presente para cada mãe que estava lá. Às vezes sobrava. Coisa muito bacana. Então, esse ano a gente não vai fazer. Então, o que a gente tem agora é esse campeonato que já está se desenrolando. A gente pretende, nós temos um campo lá que está meio abandonado, assim, sabe? Porque, não digo abandonado, mas como que eu posso te dizer? Sem utilização. Na verdade, ele ficou meio ruim, assim, para utilização. A gente está reformando ele, vai fazer uma arena. E a gente pretende fazer a inauguração antes dos 100 anos também. Disso aí, ficaria uma arena, e nesse campo, aí que a gente chama de campo 3, aí de repente vai ter que dar um nome, de repente, para o campo, mas a gente pretende fazer isso, e daí, Cristina, o que nós temos agora mesmo é a confecção desse livro, que está indo a todo vapor. Hoje mesmo vai uns ex-atletas no clube tirar umas fotos, que vão participar do livro. E, digamos, em termos de evento, daí a gente só tem algumas coisas lá para o mês de setembro mesmo, que seria essa corrida, a gente pretende fazer um torneio de beach tênis, talvez até de tênis também. Sim. A gente vai ouvir o associado, o que eles querem. E o que a gente quer mesmo é estar passando para o sócio, por exemplo. Agora nós vamos ter, nesse mês de maio, uma reunião bem abrangente, chamar todo mundo para fazer uma prestação de conta. Do Guarapuava Esporte Clube não tem nada a ver com 100 anos, mas é interessante que a gente coloque aqui para que o associado do Guarapuava e a própria comunidade saiba. O Guarapuava Esporte Clube, a diretoria, está
fazendo com transparência as coisas, né? Mas em termos de, digamos, evento, é aquilo que eu falei para você. Hoje, infelizmente, nós estamos com o nosso salão condenado, a gente não pode fazer um jantar ou um baile ou alguma coisa ali. E daí, se você for fazer fora, fica meio estranho, fica meio estranho até. Mas não vejo problema se for preciso. Se for preciso. Bom, Zé Louridan, eu queria agradecer a sua presença aqui no Portal RSN. Somos parceiros, portanto, o portal está com as portas abertas para quando o senhor quiser voltar. Então tá bom, Cristina. A gente agradece também você, agradece o portal e a gente também está de portas abertas para vocês, para qualquer sócio que queira. E eu volto a repetir, eu como presidente, eu estou todo dia no Guarapuava. Toda manhã eu estou lá. Então eu recebo qualquer um, precisa marcar horário, é só ir lá. E uma coisa que eu gostaria de falar, de terminar, antes de terminar aqui, é que, digamos, todos os cargos de presidente, a todos os diretores do Guarapuava Clube, não existe remuneração. Às vezes as pessoas dizem, bom, vou me candidatar a tal cargo para me ganhar um troquinho por mês. Não existe remuneração. Todos os cargos é voluntário, são aquelas pessoas que, como você, que foi sócio do Guarapuava e é sócio ainda até hoje, gostam do clube. Então, quem está lá é porque gosta do clube. E quem está lá hoje, além de gostar do clube, está fazendo um trabalho lindo, um trabalho bonito, com transparência, com honestidade. E é um lugar que fez parte da vida de muitos guarapuavanos. E que bom que está fazendo parte da nossa história também, né? Tá bom? Eu agradeço, então, a você, ao portal, e também estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Obrigada a Cláudia, que está aqui assessorando o Louridan, porque vocês podem ver que de vez em quando ele dá uma viradinha assim, que é perguntando dados para ela, porque a Cláudia, gente, é patrimônio, né? Patrimônio do Guarapuava Esporte Clube. 17 anos na Secretaria do Clube, ela tem tudo na cabeça. Obrigada, Vitor, obrigada a você que nos acompanhou até agora.